Amém, irmãos. Vamos iniciar a nossa celebração então, queridos. Eu acho que esse é o nosso recorde de presença no nosso culto da ressurreição. Confere, Andréia, o que você acha? Que bom, queridos. A ideia, meus irmãos, é nós juntos celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, mas também juntos nós celebrarmos a comunhão. Como a palavra de Deus nos ensina, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E Cristo mesmo disse que se revelaria a nós se nós guardássemos os seus mandamentos. E o novo mandamento que Ele nos deu é que nós amemos uns aos outros. É bom nós termos essa fé, essa confiança. Então celebramos a ressurreição de Cristo com um culto, mas também com comunhão e com o partir do pão sobre a mesa. Amém? Vamos orar, queridos, para iniciarmos o nosso culto. Senhor nosso Deus, hoje é um dia de celebração, Pai, porque o Senhor foi misericordioso conosco e nos abençoou com uma nova vida em Cristo. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pela ressurreição do Filho, que nos concede a esperança e uma vida de fato livre, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado essa manhã, no culto e na comunhão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler um texto bíblico, todos juntos. Você não precisa nem abrir aí, que ele vai ser projetado. Mas é o único texto que vai ser projetado. Depois nós vamos abrir todos, tá? Que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. É o cântico cantado no céu, e que nós vamos juntos cantar também, exaltando o Cordeiro. Vamos ler junto esse texto? E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém. Vamos cantar então juntos, queridos? E nós vamos cantar bem forte, porque a gente não tem banda hoje, é tudo acústico, é literalmente unplugged, né? E nós vamos, com toda a nossa voz, exaltar o Cordeiro. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
digno. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. A história da vitória do Cordeiro, que é uma boa notícia para nós, começa com uma notícia não tão boa, que nós não podemos esquecer, com a morte de Jesus Cristo. E nós partiremos para o memorial dessa morte agora, para a ceia do Senhor, em que nós vamos nos lembrar do corpo e do sangue de Jesus, oferecidos como sacrifício no Calvário. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E nós leremos do versículo 23 até o versículo 26. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Primeira Coríntios 11, de 23 a 26. Eu estou aqui com a NVI 23, nós estamos com versões diferentes, então eu lerei sozinho, mas os irmãos acompanhem na versão dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ele diz que transmitiu o que ele também recebeu. E quando nós participamos da ceia, fazemos isso também nessa tradição. Paulo não era um dos 12, Paulo não estava presente na chamada última ceia, que é na verdade a nossa primeira ceia cristã. Então Paulo recebeu essa tradição, foi comunicada a ele. E desde aquela mesa em que Jesus se assentou com seus discípulos, até hoje, nós continuamos celebrando, nos reunindo, comendo do pão e bebendo do cálice, em memória de Jesus Cristo, em memória do seu sacrifício. Fazemos isso na certeza de que o sacrifício de Jesus é eficaz para nos perdoar dos nossos pecados, entendendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e que Ele toma o nosso lugar e recebe sobre si o castigo, e por isso o profeta Isaías fala que sobre Ele estava o castigo que nos traz a paz. Não é o castigo que nos traz tormento, mas sobre Ele caiu o castigo e nós temos paz. Por isso o compromisso da ceia nos coloca também num compromisso de viver a vida do Cristo ressurreto. E por isso que antes de comer do pão e beber do cálice, nós fazemos aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala para nós fazermos na continuação do texto,
ele diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Então nós fazemos esse exame que ele diz: examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Confessamos os nossos pecados e, confiantes no perdão de Deus, nós participamos da ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Aqueles que estão no corpo. Estão no corpo aqueles que morreram e viveram uma nova vida, simbolizado pelo batismo. Aqueles que foram batizados em nome de Jesus Cristo. Estes participam da ceia do Senhor. E nós vamos fazer a ceia do Senhor de maneira diferente do que a gente costuma fazer. Geralmente os diáconos passam servindo, né? Hoje nós vamos fazer diferente. Uma bandeja vai para um lado, outra bandeja vai para o outro lado, e vai passando, e todos aqueles que já são batizados e que estão no corpo de Cristo vão tomar aí os elementos, tá? Nós vamos passar ao mesmo tempo o pão e o cálice, tá bom? Aí você pega um pãozinho e pega um cálicezinho, tá bom? Até chegar lá na ponta. Agora é o seguinte, tem gente que está lá fora, porque hoje está muito cheio, né? Então você faça chegar a todas as pessoas, né? Quem que está aí? Tem mais gente pro lado aí? Não? Então tá ali, né? Então ajude a chegar aí a todas as pessoas, tá bom? Vocês dão uma força aí, né? Cláudio, né? Rondinelli, todo mundo aí, Thierry, Valtinho, vocês ajudam a pegar aí para entregar para quem está atrás também, tá? E você também, ó, certifique-se de que todo mundo ao seu entorno que vai participar da ceia tenha pego os elementos para passar para o próximo, tá bom? E eu acho que vai dar para todo mundo. Tinham 80 e alguns que colocaram o nome lá, e nós temos 90 cálices. Então, né, como não são todos que puseram o nome que participam da ceia, mas acho que vai dar. Mas se não der também, você ajuda, você reparte aí com o irmão, tá bom? Tá bom, queridos? Mas é isso. Então, vamos ter um momento, queridos, de nosso autoexame. Eu convido os irmãos a terem esse momento de oração silenciosa, particular, confessando seus pecados e ficando assim de maneira coerente com o que nós vamos realizar agora.
Alguém que ficou sem o primeiro elemento, o pão? Todos pegaram? Os cálices estão sendo distribuídos. Todos receberam o segundo elemento também? Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, pelo pão representando o corpo de Cristo, preso na cruz do Calvário por amor a nós, entregue, ó Deus, por causa dos nossos pecados. Louvamos o teu nome, ó Pai, pela dádiva de Cristo, e porque com ele, ó Deus, nós recebemos todas as coisas. E agradecemos, ó Pai, porque é o Senhor, pelo teu Santo Espírito, que nos faz igreja, corpo de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em memória de Cristo, comamos do pão. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo cálice representando o sangue de Jesus Cristo, derramado por amor a nós na cruz do Calvário, que de uma vez por todas, ó Pai, pagou a nossa iniquidade e nos reconciliou eternamente contigo. Agradecemos, ó Pai, por este amor tão grande demonstrado na cruz. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente em fidelidade, mesmo que seja exigido de nós, ó Pai, que derramemos o nosso sangue por amor de Ti e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em seguida, pegou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Então lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar um hino também, queridos, exaltando a graça desse Salvador maravilhoso. Enquanto isso, as bandejas podem voltar e vocês vão colocando o cálice de volta, até chegar aqui no meio, tá bom? Salvador maravilhoso.
Amém. Dessa graça só Ele pode nos dar. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Romanos 5, de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém haverá de morrer por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Quem é Deus? É uma pergunta que a gente poderia fazer e que os seres humanos fizeram em muito tempo e desde sempre. Se tem uma coisa que a gente enxerga com muita frequência nas sociedades humanas, ainda que não de maneira absoluta, é o teísmo, é a crença em alguma divindade ou em algumas divindades. A palavra de Deus nos fala, aqui mesmo na epístola de Paulo aos Romanos, que os seres humanos, olhando a criação, sabem algo de Deus. E sabem o que de Deus? O seu eterno poder e a sua divindade. E por isso que os seres humanos, olhando a natureza, começaram, olha, alguém fez isso tudo aqui. Alguém criou esse negócio. E começaram a criar suas teorias e criar várias divindades diferentes, segundo os seus entendimentos. E há características dessas divindades em todos os lugares aí. Você vai encontrar religiões com divindades mais severas, outras com divindades mais livres, caóticas. Explicações míticas de tudo quanto é fenômeno. Mas a Bíblia nos traz a revelação de uma divindade. O Deus criador de todas as coisas, chamado de Eu Sou, Yahweh. Mas quando você olha para o texto bíblico também, você vê que essa divindade, ela, apesar de única, não é tão simples, ela é complexa. Ela é complexa. Ela tem muitas ações diferentes. Ela tem muitas atitudes diferentes na história. E dependendo da parte que você se apega na Escritura, você vai acabar criando um Deus com o mesmo nome, mas uma imagem diferente. Não é verdade? Alguns se apegam a alguns textos e vão lembrar bastante da importância de Deus como Criador. Mas não tanto na parte de Deus como um ser com vontade moral. Agradecemos a Ele a vida, mas daqui para frente a gente que toca. Outros vão pensar no contrário, num Deus que é tão rígido e tão dado à sua rigidez moral,
que pouca graça sobra para os injustos, sobre quem a Bíblia diz que o sol também nasce, que também vem a bênção. Alguns vão se apegar a Deus dos milagres e vão buscar o milagre de Deus o tempo todo. E vão tanto interpretar coisas explicáveis como um milagre, como também vão buscar que haja milagre para que creia. Quem é Deus? Esse texto que o apóstolo Paulo nos traz, acho que deixa a característica clara de Deus que rege todas as outras na sua revelação a nós. Ele diz no versículo 8, que nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Que Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Se eu olho para a revelação de Deus unicamente na criação, eu tenho uma imagem de Deus. Se eu olho para a revelação de Deus unicamente no seu juízo, eu tenho outra revelação de Deus. Se eu olho para a revelação de Deus unicamente nos seus milagres, eu tenho outra visão de Deus. Mas quando eu olho para a cruz, é revelado o amor de Deus. E Ele amarra essas coisas todas. Porque a Bíblia nos ensina, lá no Salmo 136, que Deus criou tudo pelo seu amor leal. Ensina que o seu juízo faz parte do seu amor para apontar para a graça revelada, como diz aqui em Romanos mesmo no capítulo 1. Mostra que os seus milagres apontam, acima de tudo, para o maior milagre de todos, que é a salvação, a redenção, que acima de tudo mostra o seu caráter gracioso e amoroso. O amor de Deus amarra todas essas características, ao ponto que a Bíblia vai dizer, em 1 João, que Deus é amor. Deus é amor. Uma afirmação que nós conhecemos na cruz. Paulo diz então, nisto se revelou o amor de Deus a nós. Que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Mas João, em 1 João capítulo 3, versículo 16, também fala como nós conhecemos o amor de Deus. Ele diz, desta forma conhecemos o amor... Nessa forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu gosto que esse texto diz que nós conhecemos o amor de uma única forma. Nós conhecemos o amor de uma única forma. E essa única forma envolve duas ações. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como pode ser nisto e serem duas coisas? É que essas duas coisas são parte da mesma coisa. Quando eu te amo, eu amo porque Cristo te ama através de mim. Porque as ondas geradas na cruz de Cristo me alcançaram e foram transmitidas até você. E a mesma coisa ao contrário. É sempre este mover do amor de Deus primeiro. É sempre essa extensão do amor de Deus primeiro. Então, quando eu sou amado por você, nisto eu conheço o amor de Deus. Porque nisto eu conheço o amor que você me tem, mas conheço também que você tem esse amor porque Cristo deu a sua vida. Amém, meus irmãos? Conhecemos a Deus que é o amor, reconhecendo o amor demonstrado na cruz. E só conhecemos esse amor quando também amamos. E por isso nós podemos dizer que nós amamos a mensagem da cruz. Vamos cantar esse hino, meus irmãos. Rude Cruz, que lembra o sacrifício de Jesus e também fala do amor que nós temos por essa mensagem. Rude cruz, dirigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e amor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida ao meu pecado.
mas a cruz não teve a última palavra. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. E nós leremos o que diz a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 8. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Até aí. Esse texto é importante para nós por alguns sentidos, e eu quero brevemente falar sobre isso. Primeiro, que Paulo fala que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Não é possível ser cristão se não acredita que Cristo ressuscitou. E não falamos que ele ressuscitou no sentido em que nós dizemos que ele está vivo, assim como o Pelé continua vivo nos nossos corações. Não, não é esse tipo de coisa não. Ele ressuscitou de modo que o túmulo está vazio. Que ao testemunharem lá as mulheres que primeiro correram para o túmulo, encontraram um túmulo vazio. E depois os apóstolos a mesma coisa, encontraram um túmulo vazio. Ele ressuscitou em corpo. E este mesmo corpo ressurreto subiu aos céus. E aqueles varões de branco vistos em Atos disseram: da mesma maneira como vocês o viram subir, vocês o verão voltar das nuvens. E nós veremos isso, amém? Paulo fala que esse é o fundamento, mas é o fundamento por algumas razões. Primeiro, porque esse é o testemunho que nós recebemos da igreja também. Eu transmiti a vocês o que eu também recebi. Eu recebi essa fé e eu transmiti a vocês. Os cristãos em todo tempo creram na ressurreição de Jesus. E quem nega a ressurreição de Jesus, nega o próprio Cristo. Mas não é só isso. Porque a igreja também já errou e já tentou transmitir coisas erradas. Mas como Paulo mesmo afirma, eu recebi que isto aconteceu segundo as Escrituras. É o testemunho da igreja, mas é o testemunho das Escrituras. Por isso nós acreditamos na ressurreição de Cristo. E isso nos dá confiança, meus irmãos. Isso nos dá esperança. A esperança de que Jesus é o primogênito dos que dormem. Aqueles que morrem estão seguros de que ressuscitarão em Cristo. E nós também estamos seguros nisso, mesmo que não morremos ainda. E se morrermos antes de Jesus voltar, morreremos nessa esperança. Amém? E isso também é verdade para enfrentarmos todas as outras dificuldades da vida. Porque não estamos sozinhos, abandonados, mas Cristo está conosco. Amém? Vamos cantar então essa canção, queridos, dizendo que em Jesus nós temos paz. E nisso nós vamos reafirmar a nossa confiança na ressurreição de Jesus. Não é a paz no Cristo que morreu e ficou morto, é a paz no Cristo vivo. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade eu tenho paz.
nossa fé e nosso amor estão firmados no Senhor, ó Pai. Que vivamos com a esperança, o amor e a fé que fluem da cruz de Jesus Cristo. E que a força e o poder da ressurreição estejam sempre entre nós, conforme testemunhamos do Cristo vivo, em todo lugar e para todo sempre. É em nome de Jesus que vive que nós oramos. Amém. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa a todos. Amém.